Muito boa tarde, meu querido amigo, minha querida amiga, que nos acompanha neste canal todos os dias, de manhã às 7 horas da manhã, no começando o seu dia com Deus, e agora às 7 da noite, do antes que adormeça. Nós temos na nossa vida como um todo, sendo homens falhos que somos, nós temos uma forma de ser que nós ficamos pensando em cima do muro, nós demoramos a tomar decisões, isso quando somos guiados pelo nosso próprio coração. Agora, a Bíblia hoje vem nos falar alguma coisa como firme como rocha. A Bíblia conta a história de um homem que ele construiu a sua casa em uma areia, em uma praia, em um local de terra não firme. E quando veio a tempestade, os ventos, quando vieram ali as ondas do mar que ali invadiram, a casa desta pessoa ruiu. E a Bíblia, no mesmo lugar, ela conta o contraste, a história de um homem que construiu a sua casa na rocha. E quando vieram as mesmas coisas, tempestades, ventos, quando vieram fortes ondas, a casa ela não foi abalada, porque ela foi construída na rocha. E a palavra do Senhor, ela fala em Mateus 7, no 24, 25, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, que é essa história que nós estamos falando. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Esta palavra o Senhor Jesus ele nos deixa para sabermos que quando nós andamos no meio das nossas tempestades, no meio das nossas tormentas da vida, que vem para qualquer um, para aquele que é crente, para aquele que é descrente, para aquele que é ateu, vem para todos. Salomão ele disse que o sol ele nasce para todos. E quando nós olhamos esta palavra, nós começamos a ver que quando nós somos guiados por Cristo, é como este homem que construiu a sua casa na rocha. Aquele que não tem firmeza na sua vida, quando vem as faltas, abre sua boca para chamar maldições para sua própria vida, falando bobeiras, besteiras, palavrões, coisas pesadas que Satanás toma como ferramenta para destruir a sua própria casa, que é o quê? A sua casa na rocha, que é construída em Cristo. Aquela pessoa que de fato tem a sua casa construída nesta rocha que é Cristo, ele não teme os dias maus, não teme as enfermidades, não teme a escassez financeira, não teme os dias que a Bíblia diz que virão sobre nós, os dias maus, que no final dos tempos a Bíblia diz que aquele que não tiver o sinal marcado sobre si, e muitos confundem esse tipo de coisa mencionado no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que aqueles que não tiverem esta marca não comprarão e não venderão. E só aqueles que não venderem a sua fé, a fé depositada nesta rocha, serão aqueles que venderão a sua fé. Eu quero te convidar hoje, porque hoje é um dia muito específico para mim. Eu, pela manhã, conversando com uma pessoa, e eu conto para esta pessoa que eu tive um determinado sonho com ela. E esta pessoa, na continuidade da conversa, ela diz: olha, há dias atrás eu tive basicamente o mesmo sonho. E eu quero chamar a tua atenção com esta palavra de hoje: firme na rocha, firme como a rocha. Não titubear a tua fé, porque quando eu comento isto hoje com esta pessoa diz: eu também tive o mesmo sonho.
E dias atrás eu trouxe aqui uma palavra dessas dizendo que Deus fala conosco de diversas maneiras e temos que aprender como ouvir a voz do Senhor. E justamente isso. O Senhor falou com esta pessoa antes e posteriormente, sem que eu soubesse, confirmou quase que da mesma maneira o sonho também comigo. E o Senhor sabia que como nós conversamos, eu iria falar para esta pessoa. Então o Senhor fez com que casasse os sonhos, que na verdade não eram sonhos, era a voz do Senhor. Eu quero chamar então a tua atenção. Esteja focado em Cristo, esteja focado na rocha, esteja focado porque aquele que constrói a sua casa, que deposita a sua fé nesta rocha inabalável, é a pessoa que vai ver os ventos da vida soprarem. Se esta pessoa estiver em obediência aos ensinamentos do Senhor, permanecerá firme no meio das dificuldades. A ventania vem, ela sopra, e a pessoa estará com as suas raízes depositadas na rocha. Não cairá. Não cairá a casa. A Bíblia diz: não dorme aquele que te guarda. Eu oro por você nesta noite. Senhor Jesus, que esta pessoa que me acompanha e tem a sua fé depositada em Ti, Jesus, que esta pessoa possa ser socorrida dos seus momentos de turbulência e tempestade, das ventanias que assolam, dos problemas que vêm, ó Pai, de tudo aquilo que Satanás, o mundo ou qualquer outra coisa puder estar no caminho desta pessoa, que o Senhor possa, Pai, segurar nas mãos dela, manter as suas raízes firmes, depositadas na rocha, para que não trema, para que não caia e para que seja inabalável, porque Tu és a rocha, Pai, que nos guarda, que não dorme, que vê as nossas dificuldades, mas nos sustenta, que nos dá força, que olha para todos nós e que não leva em conta as nossas fraquezas. Tu és aquele que vigia os nossos pensamentos e que quando Satanás, porventura, tenta, Pai, vir contra as nossas vidas, as nossas raízes firmes e inabaláveis em Ti são as que nos seguram no dia mau. Pai, que esta pessoa seja socorrida, seja curada, que portas possam se abrir, que esta pessoa possa ter o direcionamento vindo de Ti, meu Deus, para que ela não erre, para que ela, Jesus, tome decisões corretas, baseadas em Ti, porque o Senhor conhece o nosso ontem, que foi de erro talvez, conhece o nosso hoje, que estamos tentando fugir dos erros, mas continuamos sendo seres humanos, dotados de faltas, mas também crentes em um Cristo que é a rocha, em um Deus que não dorme e que pode nos socorrer a qualquer momento. Segure as nossas vidas e nos mantenha debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque estando aí, nós sabemos que estamos seguros e por isso Te agradecemos hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Deus que abençoe a sua vida, queridos, e que você que pode me ajudar, comparta esta mensagem, envie a membros da sua família, do trabalho, amigos, talvez uma pessoa que você não sabe, mas está precisando ouvir uma palavra que vem da parte de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amanhã às 7 horas eu estarei aqui de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Deus abençoe.